Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função logarítmica e vamos fazer alguns exercícios contextualizados sobre logaritmo. Então não saia daí, hein? Inicialmente eu quero te tranquilizar, porque quando o aluno vê todas essas informações aqui no quadro, ele pode assustar um pouquinho. Fique tranquilo, nós vamos esclarecer tudo direitinho para você. Há uns dias atrás nós gravamos um vídeo sobre a função exponencial e nós vimos que ela é chamada assim porque a variável aparece no expoente. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre a função logarítmica e nós vamos ver que essas duas funções são inversas uma da outra. Nós vamos explicar detalhadamente o que é isso. Mas lá quando estudamos a função exponencial, a base daquela função, que nós chamamos lá de azinho, tinha algumas limitações. E essas limitações continuam aqui na função logarítmica. Quais eram essas limitações? A base tinha que ser maior do que zero e diferente de 1. Colocamos essas limitações na reta real e vimos que essa condição aqui divide a reta real, o intervalo de variação de A, em dois intervalos, que chamamos lá de 1 e 2, e vimos que o comportamento da função exponencial nesses dois intervalos é bem diferente um do outro. Vamos ver que aqui na função logarítmica isso vai acontecer também. Bom, então já que são dois intervalos, nós dividimos aqui em dois casos. Primeiro caso com uma base maior do que 1, portanto nesse intervalo número 2 aqui. E eu construí aqui, num mesmo diagrama cartesiano, os dois gráficos da função exponencial e da função logarítmica. E eu vou te mostrar coisas interessantes quando você constrói os dois gráficos no mesmo diagrama. Bom, então, um exemplo da função exponencial y igual a 2 elevado a x, nós construímos uma tabela para isso aqui, lá no vídeo de função exponencial. Então, quando você tem x igual a 1, por exemplo, o y vai ser 2 elevado a 1. Então está aqui, ó, x igual a 1, o y é 2 elevado a 1, que é 2. Você vai ter esse ponto aqui. Se você faz x igual a 2, o y vai dar 4. X igual a 2, o y vai dar 4. E assim por diante. Isso aí foi feito num outro vídeo que gravamos aí. Agora nós vamos falar sobre a função logarítmica, que é y igual ao logaritmo de x na base 2. Bom, se você aplica aqui a definição de logaritmo, você terá que 2 elevado a y é igual a x, o que escrevemos aqui. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Para construirmos o gráfico da função logarítmica, que é essa aqui, escrever isso é o mesmo que escrever isso. Então nós vamos trabalhar com essa equação e eu escolhi aqui alguns valores para o y e nós vamos calcular os valores correspondentes do x. Se você tiver y igual a menos 1, 2 elevado a menos 1 vai dar meio. Se o y for 0, 2 elevado a 0 dá 1. Se o y for 1, 2 elevado a 1 dá 2. E se o y for 2, 2 elevado a 2 dá 4. Agora vamos lançar esses pontos aqui no diagrama cartesiano. X igual a meio dá y igual a menos 1. Então aqui está o 1 no x, meio, aí o y deu menos 1. Você tem esse ponto. Depois x igual a 1, y igual a 0, você tem esse ponto. X igual a 2, o y é 1. X igual a 2, o y é 1. X igual a 4, o y igual a 2. E ligando esses pontos, você tem aqui o gráfico da função logarítmica. Vamos fazer algumas observações importantes nesses dois gráficos da função exponencial e da função logarítmica.
Primeiro, o que significa dizer que essas duas funções são inversas uma da outra? Se você olhar a função exponencial, ela tem esse ponto 1, 2. Então, o x é 1 e o y é 2. Então, ela associa o número 1 ao número 2. A função logarítmica tem o ponto 2, 1. Há uma inversão dos valores do x e do y. A função logarítmica, que está representada aqui na cor verde, tem o ponto 2, 1. Olha só, o ponto 2, 1. A função exponencial tem o ponto 2, 4. 2, 4. A função logarítmica tem o ponto 4, 2. Ponto 4, 2, que é esse aqui. Bom, então, por que elas são chamadas de função inversa uma da outra? Enquanto uma pega o A e associa com o B, a outra pega o B e associa com o A, ok? Muito bem. Agora nós traçamos aqui essa reta y igual a x, que é a reta bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Nós podemos observar que esses dois gráficos são simétricos um do outro em relação a essa bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. É como se você colocasse aqui um espelho, né? E uma curva é simétrica da outra em relação a esse espelho. Mais uma coisa interessante de você observar nesses dois gráficos, nós vimos lá na função exponencial que o y é sempre maior do que zero. Só existe gráfico da função exponencial daqui para cima. Como elas são inversas uma da outra, o que acontece com o y na função exponencial acontece com o x na função logarítmica. E o gráfico mostra isso. Nessa função logarítmica, só existe gráfico para x maior do que zero. Só tem gráfico daqui para lá, para x maior do que zero. Vamos analisar agora um caso número 2 para uma base entre 0 e 1. Então fizemos aqui uma base igual a meio. Enquanto esse exemplo tivemos uma base igual a 2. Aqui maior do que 1, agora entre 0 e 1, meio. Escrevendo a função logarítmica, seria y igual a log de x na base meio, e se você aplica a definição de logaritmo, você teria que meio elevado a y é igual a x, o que está escrito aqui. Atribuindo alguns valores para o y, nós vamos calcular os correspondentes valores de x e lançar aqui no gráfico, como fizemos ali atrás. Então, y igual a menos 1, meio elevado a menos 1 dá 2, y igual a 0, meio elevado a 0 dá 1, y igual a 1, meio elevado a 1 dá meio, e y igual a 2, meio elevado a 2 vai dar 1/4. Lançando esses pontos no gráfico, x igual a 2, o y é menos 1, então teremos esse ponto. Depois, x igual a 1, y igual a 0, esse ponto. X igual a meio, está aqui o meio, o y seria 1, temos esse ponto. X igual a 1/4 seria aqui o y igual a 2. Ligando esses pontos, você tem aí o gráfico da função logarítmica para uma base entre 0 e 1. Construindo a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, como fizemos ali, podemos observar que essas duas curvas são simétricas uma da outra em relação a essa bissetriz. Mais uma observação, a função exponencial sempre daqui para cima, mostrando que o y é sempre maior do que zero. Enquanto que na função logarítmica, quem tem que ser sempre maior do que zero é o x. Só tem gráfico daqui para lá. Agora, podemos observar que essa função logarítmica é uma função crescente. À medida que o x cresce, o y cresce. Isso acontece para a base maior do que 1.
enquanto que base entre 0 e 1, a função logarítmica é uma função decrescente. Quando o x cresce, o y diminui, ok? Nós agora vamos resolver alguns exercícios contextualizados aplicando os logaritmos. O número 1 diz o seguinte: para melhor estudar o Sol, os astrônomos utilizam filtros de luz em seus instrumentos de observação. Admita um filtro que deixa passar 4/5 da intensidade de luz que nele incide. Para reduzir essa intensidade a menos de 10% da original, quantos filtros serão necessários? Considere o log de 2 na base 10 igual a 0,301. Dá uma pausada aí e vê se você consegue resolver. No vídeo de exponencial, nós mostramos 3 caminhos para você resolver um exercício de função exponencial. Aqui, na realidade, nós continuamos com o exercício de exponencial, só que ele envolve um pouquinho mais, que vai envolver logaritmo. Nós vamos chegar lá. Bom, então, ele está dizendo aí que tem um filtro que deixa passar 4/5 da intensidade de luz que nele incide. Então, imagine que isso aqui é um filtro, chega 100, só passa 4/5. 4/5 é equivalente a 80%, né? É só você fazer 4/5 vezes 100, simplifica que dá 20, 4 vezes 20, 80. Então, 4/5 equivale a 80%. Então, o filtro, ele deixa passar 80%. Quer dizer, se chegou 100, vai sair 80. Aí você coloca mais um filtro, entrou 80, só sai 80% do que entrou, de 80, ou seja, 64. E assim por diante. Aí ele quer saber quantos filtros serão necessários para que a intensidade aqui seja menor do que 10% da original. E observe o seguinte, trata-se de um exercício de matemática comercial, envolve, né, matemática comercial, uma porcentagem, e ele não deu valor nenhum. Então nós vamos colocar, né, aquele valor que a gente sempre coloca nos exercícios de matemática comercial, que não tem valor, que é o 100. Então nós vamos montar aqui uma tabela. A primeira solução que mostramos lá no vídeo de função exponencial é você tentar montar o quadro. Aqui temos duas grandezas, uma é a quantidade de filtros, que eu estou chamando de número de filtros, e outra é a intensidade de luz. Então, começando sempre pelo valor 0. Se você não tivesse nenhum filtro, chegou 100, vai sair quanto? 100. Você não tem filtro, número de filtros é 0. Bom, mas se você coloca um filtro, aí a intensidade de luz passa a ser 80. Se você coloca 2 filtros, essa intensidade de luz passa a ser 64. E assim por diante. Ele quer saber quantos filtros, então aqui seria interrogação, para que essa intensidade seja 10% daquela original ou menos de 10%. Bom, então a primeira tentativa nossa é tentar montar esse quadro e fazer na mão. Bom, você pode observar que isso aqui vai dar muito trabalho para você fazer isso aqui na mão, né? Você vai gastar muito tempo aí com as continhas. Bom, então a primeira solução, a primeira tentativa, que é a montagem do quadro, nós não fomos muito felizes. Então nós vamos partir para a segunda tentativa, que é você escreve a sua equação. Sabemos lá do vídeo de função exponencial que gravamos que toda função exponencial tem como equação y igual a k vezes a elevado a x. Vimos que esse k é o valor inicial do y, no caso aqui é o 100, né? Então esse 100 aqui é o valor do k, e o y seria a intensidade de luz. Então aqui teríamos I igual ao k, que é 100,
E esse A, mostramos lá que é a razão dessa progressão geométrica. E como que fazemos para calcular a razão de uma progressão geométrica? Pegamos o da frente e dividimos pelo de trás. Então seria 80 dividido por 100, ou 64 dividido por 80. Então essa razão seria igual a 0,8. Então é o valor do A. Então aqui é 0,8. E o x? Veja lá no vídeo que gravamos de função exponencial, vale a pena você dar uma olhadinha lá. Esse x é uma variável que a gente cria e os valores dela são sempre 0, 1, 2, 3, etc. Então você vem cá e cria uma variável x e os valores são 0, 1, 2. Você está percebendo aqui que o x e o n têm os mesmos valores? Então nesse caso aqui, esse x será o próprio valor do n. Então não tem necessidade de você criar essa variável x, ok? E essa intensidade eu vou igualar a 10, que é onde eu quero chegar. Vou fazer as simplificações. 0,8 elevado a n igual, vou simplificar um zero aqui, esse 10 vai para lá dividindo, vai ficar 1 sobre 10 igual a 10 elevado a menos 1. Agora eu tenho aqui uma equação exponencial que não se consegue colocar na mesma base. O que você faz? Log nela. Então está aqui 0,8 elevado a n igual a 10 a menos 1. Eu vou colocar log dos dois lados. Então seria log de cá e log de lá. Vou aplicar a propriedade de log de uma potência. Pega o expoente, manda para frente multiplicando. Então vai ficar assim. N vezes o log de 0,8 igual ao log de 10 a menos 1. Aí você passa o menos 1 cá para frente, multiplicando, vai ficar menos 1 vezes o log de 10. Sabemos que o log de 10 é 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Bom, agora vamos abrir um parênteses aqui que eu vou precisar de calcular o log de 0,8. Vamos lá então. O log de 0,8 seria o log de 8 sobre 10, log de 8 sobre 10, que dá 0,8. O log de uma divisão é o log do de cima, log de 8, menos o log de 10. Log de 8 é log de 2 a terceira, menos o log de 10, que é 1. Esse 3 vem para frente multiplicando, vai ficar 3 vezes o log de 2 menos 1. O log de 2 ele mandou considerar 0,301 vezes 3, 0,903 menos 1. Isso aqui vai dar menos 0,097. Substituindo o valor do log de 0,8, que deu menos 0,097, está aqui, nós calcularemos o valor do n. Ali eu posso multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal dos dois lados, e saindo fora da vírgula, eu vou multiplicar os dois lados por 1000. Então aqui teremos que o n vai ser igual a 1000 dividido, multiplicando aqui por 1000 vai dar 97. E uma coisa que eu sempre mostro para os meus alunos é como sair fora das contas nas provas. Isso aqui, você pode correr o olho nas alternativas, que essa questão é uma questão de múltipla escolha, para você poder avaliar mais ou menos qual seria o valor daquele n ali. Os meus alunos já estão acostumados a fazer essas continhas de cabeça. Vou te mostrar como seria. Você imagina, bom, será que isso aqui seria igual a 10? Olha, 97 vezes 10 dá 970. Você teria que chegar em 1000. Então tá pouco. Se você experimentar aqui o 11, então seria você acrescentar uma vez a mais. É você acrescentar 97 aqui.
Se você acrescentar 97 aqui, o resultado vai passar de 1000. Então eu sei que o valor desse n está entre 10 e 11. Então seria entre 10 e 11, o valor de n seria 10, alguma coisa. Acontece que esse n é o número de filtros, então ele tem que ser um número inteiro. Bom, se você pudesse colocar 10, alguma coisa filtros, que não tem jeito, né? Você teria uma intensidade exatamente igual a 10. Mas ele fala que a intensidade tem que ser 10 ou menos do que 10. Então eu tenho que aumentar o número de filtros, né? Ou seja, a resposta desse exercício é n igual a 11. Esse é o número de filtros que você deverá usar. O exercício que vamos fazer agora, um exercício do Enem 2016, na primeira aplicação, e a numeração está aí para você dar uma conferida. Diz o seguinte: uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use o log de 3 igual a 0,477, log de 11, 1,041, e o tempo decorrido em hora, até que a liga atinja 30 graus. Aqui estão as respostas. Dá uma pausada aí e vê se você consegue resolver. Alguns alunos terão dificuldade até para montar uma equação nesse exercício. Mas os meus alunos já estão antenados para quando você tiver uma variação percentual relativa constante, nós sabemos que isso é uma progressão geométrica. E progressão geométrica é exponencial. A exponencial, você tem 3 caminhos para resolver. O primeiro caminho é você tentar montar o quadro. Se não der, você passa para o segundo caminho, que é você escreve a sua equação. Se não der, você passa para a terceira e última alternativa, que é trabalhar com a equação dada por ele no exercício. Então eu vou começar pela primeira, que é montando o quadro. Nós temos então duas grandezas, uma é o tempo e a outra é a temperatura. Sempre começando pelo tempo zero, né? Então no instante zero, a temperatura era de 3.000 graus Celsius. E depois de 30 minutos, essa temperatura cai 1%. Então depois de 30 minutos, a temperatura cai 1%. Se você quiser calcular 1% disso aqui, dá 30, caiu 30, então vai para 2.970. E depois você vai tirar 1% novamente, vai dar 29,7. Você já percebeu que você vai entrar nas contas? Então, provavelmente, a construção do quadro aqui não será interessante. Mas eu não vou fazer as contas, eu vou indicar as contas. Então, a primeira temperatura começou lá, saiu com 3.000 graus, depois vai perder 1%, então a nova temperatura será 3.000 vezes 0,99, 1% a menos, né? Uma queda de 1%. Depois de mais 30 minutos, portanto 60 minutos, essa temperatura vai cair para 3.000 vezes 0,99 vezes 0,99 novamente, o que vai dar 0,99 ao quadrado. Bom, percebe-se que para fazer isso aqui na mão, você vai gastar muito tempo, porque ele quer que você chegue aqui numa temperatura de 30 graus, né? Bom, não vamos fazer isso aqui na mão. Então, a primeira alternativa, que é a construção do quadro, nós não fomos muito felizes, vamos passar para a segunda, que é escrevermos a nossa equação. A nossa equação, sabemos que é y igual a k vezes a elevado a x. Esse y vai ser a temperatura, eu vou representar aqui por T maiúsculo, igual a k é o valor inicial, seria 3.000. O A é a razão dessa progressão, que é o da frente dividido pelo de trás. Se você pega, por exemplo, esse valor e divide por 3.000, vai dar 0,99, é o valor do A, 0,99.
elevado a x. X nós mostramos lá no vídeo de função exponencial, que é uma variável que você cria, é o que eu vou fazer aqui agora, cujos valores são sempre iguais a 0, 1, 2, etc. Bom, observe que o x ele está relacionado com o tempo, mas ele não é o tempo. O x aqui, quando você tem x igual a 1, significa que o tempo é de 30 minutos. X igual a 2, o tempo é de 60 minutos. Então, qual o significado do x aqui? É a quantidade de intervalos de 30 minutos. Ou, se você quiser, é a quantidade de meias horas que você tem ali, ok? Bom, continuando, essa temperatura eu tenho que chegar em 30, é onde ele quer chegar. Vou fazer as simplificações, esse 30 com esse 30, aqui dá 1, aqui também dá 1, mas tem mais 2 zeros. Sobrou aqui 0,99 elevado a x igual a 1 sobre 100, que é 10 a menos 2. Equação exponencial que não se consegue colocar na mesma base, log nela. Colocamos então o log dos dois lados. Agora aqui eu vou pegar esse expoente, vou mandar para frente, multiplicando. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E aqui teremos então x vezes o log de 0,99 igual a menos 2 vezes o log de 10, vezes 1. Então eu vou precisar agora do log de 0,99. Vamos atrás do log de 0,99. Bom, então o log de 0,99 é o log de 99 sobre 100. Nós vamos dizer que é o log de 99 menos o log de 100. Log de 99, quando você fatora o 99, dá 3 ao quadrado vezes 11. Essa fatoração é bem simples, dá para você fazer até de cabeça. 3 ao quadrado, 9 vezes 11, 99. Menos o log de 100, que é 2. Aqui você vai fazer log de 3 ao quadrado mais o log de 11 menos 2. Esse aqui vai ficar 2 vezes o log de 3, que ele mandou adotar 0,477. Então teremos 2 vezes 0,477 mais o log de 11, que ele mandou adotar 1,041, menos 2. Fazendo essas continhas, você vai encontrar menos 0,005. Agora nós vamos substituir esse valor no log de 0,99, que é aqui, ok? Substituindo o log de 0,99 por menos 5 milésimos, igual a menos 2, daqui você tira o valor do x. Já multiplicando por menos 1 e saindo fora da vírgula, teríamos que multiplicar por 1000, né? Então, de lá teremos 2 vezes 1000, dá 2000, e aqui dividido por 5. 2000 dividido por 5, 400. Cuidado, mas muito cuidado, porque olha só, tenho 400 nas alternativas, mas esse valor que nós achamos aqui ainda não é o tempo, esse é o valor do x. Então, o tempo você vai determinar agora. O tempo, o x, nós vimos aí agora há pouco que esse x indica a quantidade de meia hora. Então, são 400 meia hora, ou seja, 200 horas. 200 horas. E essa é a pergunta dele. Ele quer saber o tempo em horas. 200 horas. Portanto, a resposta correta é a letra D. E para que você não perca o ponto, depois de fazer tudo isso nesse exercício, eu vou escrever aqui o seguinte. Cuidado, né? Cuidado, atenção. Esse aqui é o valor do x. Depois que você achou o valor do x,
você tem que ver direitinho qual é o significado desse x para você chegar na resposta correta e não perder o ponto, ok? Olha, nós vamos ter que terminar aqui para que o vídeo não fique muito cansativo. Apenas alguns exemplos, alguns exercícios aí nós resolvemos para que você tenha aí um contato aí com os logaritmos. Lembro a você que esse é o material que nós usamos lá no nosso curso, está cheio, tem muitos exercícios aqui sobre logaritmo, exponencial. E se você quiser adquirir, entre em contato conosco, o custo é bem baixinho. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não está inscrito no nosso canal, avalie o nosso trabalho e fica aí o convite para você se inscrever, caso você goste. Te encontro no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.